Boas-vindas ao 46 Minutos, um podcast sobre vida, carreira, comunicação e as principais tendências do mercado, com foco no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Esse podcast é um oferecimento da TA Consultoria e da Batida Perfeita. Você pode acompanhar os episódios no Spotify e no YouTube. Os links estão na descrição de cada episódio, sempre com conteúdo prático para impulsionar a sua carreira. Eu sou a Tiziana Arnaud, professora, mentora e estrategista de carreira. E é claro que eu não estou aqui sozinha, grudadinha comigo, minha super amiga Dalva Correia, que também é professora e mentora de comunicação assertiva, acolhedora e autêntica. E aí, Dalva? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo Coisa bem? boa. Nem acredito que chegamos até aqui, gente. Que dia importante. É, sim, sim. Não vamos dar muito spoiler, não. Vamos deixar para o final? Uhum. Vamos deixar para o final? A gente, hoje, é um dia especial, né? Um episódio muito especial para a gente, de muita gratidão, né? De tudo que a gente fez até aqui. E estamos muito felizes em receber a nossa convidada de É. hoje, uma pessoa muito querida, né, que a gente já teve a oportunidade de estar, de abraçar, de conversar pessoalmente, que nessa vida online louca, corrida que a gente vive, mas é uma grata surpresa ter contato com ela. E a gente vai fechar falando de liderança, falando de pessoas. Foi um tema que atravessou muito as nossas temporadas aqui no 46 Minutos, por sua tamanha relevância. Então, sim, bora começar Bora. nesse calor de Rio de Janeiro. Nem me fala. Saí, voltei, falei, tomei banho prévio, tem que tomar banho quando eu voltar, porque é muito quente, gente. Nossa, falei, já começou. Abriu o maçarico, vambora. Abriu Massarico. Hoje a nossa cadeira da liderança está muito bem ocupada aqui no Pod 46 Minutos. Tice e eu recebemos Fábia Monteiro, uma profissional com mais de 30 anos de carreira em cargos executivos e que conhece a fundo o peso e o privilégio de liderar. Administradora de formação, ela construiu uma trajetória sólida em planejamento estratégico, gestão de riscos, governança corporativa e desenvolvimento de pessoas. Não por acaso é conselheira certificada pelo IBGC, é LinkedIn Top Voice e atualmente atua como head de gente e gestão no Instituto LS. Além de tudo isso, é especialista em neurociência, PNL, psicologia positiva e análise comportamental, e transforma esse repertório em formação de líderes de verdade que não se escondem atrás de carro. Fábia também é autora do livro Além do Topo, uma obra que promete desmistificar a ideia de sucesso e mostrar o que realmente sustenta uma carreira consistente. Seja muito bem-vinda ao 46 Minutos, Fábia. É uma honra ter você Oi, aqui. Dalva, Tice, que honra estar com vocês aqui nesse bate-papo. Muito feliz, muito obrigada pelo convite. Ai, que bom ter você aqui com a gente. Também estou muito feliz, Fábia, e animada aqui para a nossa conversa, viu? Com certeza, eu também. Bom, então deixa eu dar um recadinho aqui para os nossos ouvintes. Se você não está seguindo ainda nosso pod, aproveita esse momento para seguir e clicar no sininho para não perder nenhum episódio. Vamos começar então, Fábia, nosso papo de hoje. Bora. Maravilha. Fábia, muita gente almeja uma cadeira de liderança, né? Mas É. poucos falam sobre o que essa cadeira cobra. Uhum. Qual o choque de realidade que você viveu quando sentou nela na primeira vez? Então, isso é muito interessante, né? Uma vez até escrevi lá no LinkedIn que eu dormi analista e acordei executiva, assim. Porque por mais que a gente se prepare, né? É uma pergunta que eu sempre me fazem muito: todo mundo pode ser líder? Eu acho que não. E isso todo mundo pode ser médico, todo mundo pode ser advogado, todo mundo pode ser professor. É o mesmo raciocínio, né? A gente tem competências diversas. O que eu acredito quando a gente deseja muito uma coisa e a gente coloca esforço, disciplina, a gente tem uma tendência de fazer aquilo bem feito. E isso é assim com liderança. Então,
Muita gente acha que é só sentar lá na cadeirinha, ocupar o espaço na caixinha, mas quando a gente chega ali, eu vou falar um pouco da minha experiência. Minha primeira posição de liderança eu ocupei com uns 26 anos, mais ou menos. Eu trabalhava numa multinacional e aí eu era analista de IDP, né, gente? Porque eu tenho a minha estrelinha, eu vou pro céu, fui IDP 7 anos. E aí um dia o coordenador, né, o nosso gerente, me chamou e falou: Olha, eu vou dividir a coordenação entre você e duas pessoas, cada um vai ficar 3 meses para a gente fazer um rodízio. E aí, quando deu os 3 meses que eu fui a primeira, nenhum dos dois quis assumir. Falou assim: não, ela tá ótima lá, deixa ela ali. É, qual era a grande coisa? Eu era muito nova, eu tinha 26 anos, então, obviamente, não tinha a maturidade e vivência que eu tenho hoje. Liderar pessoas que eram meus pares, e aí isso acontece com liderança várias vezes. Eu conheço muitos líderes que eram colegas de time e no dia seguinte acordaram líderes daquelas pessoas, né? Dalva, Tice. Isso é desafiador. No meu caso, sim, eu fui muito abençoada, porque além de eu ter um líder que era uma grande referência para todas nós ali, o time era um time excelente, que me acolheu muito. Eu era mais nova de idade e a mais nova de tempo de empresa, liderando pessoas mais antigas do que eu. Então, a gente precisa, acima de tudo, estar preparada com inteligência emocional, porque tecnicamente, teoricamente, quando a gente chega lá, a gente está preparada, né? Vocês sabem bem disso também, que vocês têm muitos anos de carreira. E botar alguém para treinar técnico é fácil, né, gente? A gente sabe, a gente bota lá na cadeira, a pessoa treina o técnico, você treina, mas a chave está no comportamental e numa competência que quem me conhece sabe que eu falo sempre, que é a inteligência emocional, que eu considero a mãe de todas as outras competências, porque se ela não existe, as outras saem correndo. Então, quando a gente senta ali, o que eu, assim, com a primeira vez que eu sentei, que as coisas vão acontecendo, né, e muitas coisas não programadas, se a gente não tem uma boa inteligência emocional, a gente bambeia mesmo. Porque quando a gente senta na cadeira, por mais preparado que a gente esteja, a realidade é outra, muito diferente. Fábio, você sabe que a primeira vez que eu ocupei uma cadeira de liderança, eu ouvi uma frase assim que eu nunca mais esqueci, que foi assim, ó, bem-vindo à solidão. E eu era também muito nova. E eu também trabalhava no DP, então eu também tenho uma estrelinha, que nem você, vou para o céu. Ó, tá E olha, vendo? é o surto coletivo, né, o DP. É, é. Então, eu lembro que o que mais me assustou era entender, eu acho que por ser muito nova e não ter essa inteligência emocional que você trouxe, é que havia uma separação, sim, dos meus colegas, porque eu passei a ser excluída. Então, eu que estava sempre com eles na rodinha, na conversa, eu comecei a ser o assunto, né? Então, eu não tinha maturidade, eu não me preparei para aquele lugar, porque eu também dormi analista e acordei líder, porque a minha líder teve um problema na gravidez e ela teve que ser afastada imediatamente. Então, assim, surpresas acontecem. E eu acho que essa é uma das coisas mais complicadas, né? Que é quando você coloca na liderança uma pessoa que não está preparada. Eu corri para poder estudar e tentar entender qual seria o impacto daquilo, mas eu entendi que eu troquei o pneu com o carro andando o tempo todo. Foi bem difícil, bem Mas difícil. eu acho assim, Tícia, eu já conversei com muitos líderes, né? E a grande maioria não foi preparada para assumir aquela posição. Vocês também conversam com muita gente, a gente não tem uma estatística formal sobre isso, né? Até acho que seria uma pesquisa muito boa de ser feita. Se a gente for perguntar quais são as empresas que efetivamente têm um plano de preparação, de sucessório, de liderança e vão, né, trabalhando aquela pessoa porque para que ela esteja pronta, sei lá, em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, que esses são, né, agora o período mais curto, né, que a gente não tem mais o tempo que a gente tinha antes, são pouquíssimas, tá? Isso aí é vozes da minha cabeça de conversas que eu tenho com líderes dos mais diferentes segmentos. A grande maioria nunca ninguém me disse, eu fui preparado para assumir a liderança. Sempre aquela conversa. É óbvio que o que a gente fala sempre, quando você quer estar numa posição, estar líder, né? A gente tem que agir como antes. Então, o comportamental antes, no geral, entregar como líder, se comportar como líder, para que você seja visto e tenha uma possibilidade de sentar naquela cadeira.
Só que isso não é simples. Então, se você nunca foi ali, né? Você está assumindo a sua primeira liderança, o que é uma primeira liderança, fica meio perdida. A gente já teve nesse lugar. Se eu não tenho um mentor ali comigo, uma pessoa que me diga, olha, isso deu errado, isso tem uma tendência a dar certo, dá uma olhada nisso, se comporta assim, presta atenção nesse cenário. Então a gente fica, dá mais quando é a primeira vez, assim, e todas são primeira vez, sabe? Eu acho que a gente vai pegando uma casca, mas sempre é uma nova equipe, uma nova empresa, uma nova dinâmica, né? Um novo repertório, né? Como que você vai se comportar ali com pessoas diferentes? É isso que a Tice falou, é muito interessante. Uma época eu fui presidente de comissão de ética 2 anos, né? Eu já era executiva, eu era assessora da diretoria. Eu ia sentar para almoçar, todo mundo fazia assim, ó. Ninguém queria ficar perto, porque eu acho que as pessoas tinham medo, sei lá do que, de falar alguma coisa que eu pudesse ouvir ali naquele momento. Então a gente precisa estar preparado para isso, porque faz parte ali, né, de como as pessoas se sentem, e tá tudo bem. Então, por isso que eu falo que a inteligência emocional, se quem ouvir a gente aqui, eu quero ser líder, eu estou me preparando, trabalhe sua inteligência emocional. Trabalhe, trabalhe. Inteligência emocional e comunicação em segundo lugar. Trabalhe muito, porque é o que eu acho que a gente mais precisa quando a gente chega nesse lugar. Ter sido líder muito nova, eu fui líder com 22 anos, eu era muito garota. E também assumindo a equipe que eram os meus pares, pessoas muito mais antigas na empresa, muito mais velhas do que eu. E só que eu romantizava muito. Antes de sentar na cadeira, eu achava tudo assim: essa aqui é a minha família, nossa, que equipe maravilhosa, que delícia, que gostoso, eu amo trabalhar aqui. Quando eu sentei na cadeira de liderança e comecei a ter um contato muito mais próximo com os meus líderes, aí eu fui desconstruindo esse romantismo, como eu enxergava toda aquela dinâmica de trabalho, a forma como eles olhavam para as pessoas. Mas são pessoas, e eles tinham um olhar muito analítico, muito de números. Aquilo para mim foi o meu maior choque, tá? Eu desconstruí essa ideia de que, nossa, estou aqui cuidando das pessoas, e com certeza isso me ajudou a chegar nessa cadeira tão nova, mas quando eu me relacionava com os meus superiores, as conversas, eu falo, gente, mas não pode ser assim. Isso me chocou tanto, mas tanto, que eu, 2 anos depois, pedi para sair. Eu não conseguia. É isso, eu não tive esse treinamento, né, que vocês duas falaram aqui. Eu não consegui ter inteligência emocional para, sabe, eu tinha uma linha de atuação, de executar, né, ali aquela liderança, mas quando eu entrava em contato com os meus líderes, eu tinha que ter um olhar muito, sabe, muito de números, muito de estatísticas, muito. E aí foi um choque muito grande para mim, muito grande. Falar, não, isso aqui não dá para mim, não. E, ó, Porque o líder precisa ser gestor também, né? A gente tem que olhar para as pessoas, mas a gente tem que olhar os resultados. E muitas, né? exato. E muitas vezes as pessoas olham para a gente. Eu também sempre gostei muito de pessoas, mas eu já tive situações que eu trabalhei, eu fui executiva na Marinha há quase 10 anos. Então, vocês podem pensar que eu era uma das únicas mulheres ali, né? Eu apresentava conselho para mesas de 15, 12 homens, eu era a única mulher ali na sala apresentando conselho, vários militares, né? Que o conselho predominantemente eram militares. No começo foi muito desafiador para mim, mas depois você entende o jogo, entende? E você passa a se posicionar mostrando que você é quem entende daquele assunto, né? Porque por mais que eles estejam ali, eles entendem o que eles entendem, obviamente, mas tecnicamente quem está lá apresentando, né? Que cada executivo apresentava a sua área, é o técnico daquele assunto, mas demandou tempo. Eu acho que é isso, assim, demandou muita inteligência emocional, me demandou muita energia, de chegar exausta, exausta fisicamente, assim, sem energia mesmo,
Mas eu sou muito grata, porque esse período, principalmente aí desses, né, eu fiquei 8 anos e meio como executiva ali, foi de um aprendizado gigantesco. Primeiro, tecnicamente, né, nessas áreas que a Dalva falou, que são muito relevantes para o trabalho de conselheira, mas de lidar com diferentes stakeholders, com posicionamentos diferentes, visões diferentes, que vinham representando áreas diferentes. Então, eu acho que a gente também, quando está na liderança, essas surpresas que acontecem ali, eu sou uma pessoa que eu sou muito realista, mas eu sempre busco aprender com aquilo que está, né, acontecendo ali. Então, eu me apropriei daquilo. Eu falei, já que essa realidade é que eu vou viver, eu vou me apropriar para mim como líder, para mim como profissional, porque vai ser meu. Ninguém vai me tirar daquilo. Então, foi um aprendizado, assim, eu acho que eu cresci 20 anos em 8 e pouco que eu fiquei ali, porque eu acho que essa disposição da liderança, né? Quando vem aquela coisa, cara, o que que eu faço agora? Você tem que respirar e estar aberto a aprender, estar aberto a entender aquele contexto e fazer o seu melhor ali e criando o seu posicionamento. Daí que eu comecei a trabalhar muito posicionamento e marca pessoal, mais ou menos lá em 2014, quando eu entendi que se eu não fizesse isso, eu ia ser afogada, né? Eu ia tomar um monte de onda na minha cabeça e eu não ia conseguir respirar. Então, eu acho que quando a gente chega lá nessa posição que coisas acontecem, a gente tem que respirar, que a inteligência emocional, tá bom, o que que eu faço com isso agora? Ter essa tranquilidade dessa avaliação de cenários também, isso é muito importante. Sim. Eu vou aproveitar, né, o gancho do que você falou sobre essa diferença de liderar pessoas e liderar, gestar o negócio, né? Qual é? Existe, né, na verdade, essa diferença. E o que essa diferença, Fábia, cobra de quem está no topo, além da inteligência emocional? A Tice falou, né, a frase que ela ouviu lá quando ela começou a liderança, e tem umas pessoas que não concordam muito com essa frase, não, mas eu concordo que eu já vivi isso, né? Então, acho que por mais que a gente tenha um time e um bom time, certas decisões são, no final das contas, na hora que você vai fazer um relatório, na hora que você vai fazer um posicionamento, que você analisa cenários, você analisa dados e fatos, mas você tem o seu posicionamento. E aí você vai segurar aquele posicionamento. E uma coisa que eu aprendi também quando a gente ouve a equipe e tal, mas tem certas coisas que a equipe não sabe, né? Que a gente sabe que tem filtros. A gente tem uma liderança, a nossa liderança tem informações que a gente não tem, a gente tem informações que a gente não pode passar para o time, né? Quem é líder sabe disso, que tem ali um nível. Então, muitas vezes o time não tem a perspectiva por completo. E aí você vai ouvir, você ouve a opinião deles, mas quando você toma a decisão, não é, às vezes, a decisão que o time espera. E o que eu aprendi, porque eu já ouvi isso, uma vez um time falou para mim assim: essa decisão que você tomou não é uma decisão que a gente concorde muito, mas a gente sabe que se você tomou a decisão, era a melhor decisão que você poderia tomar nesse momento. Então, no final das contas, era uma decisão solitária. Eu já fiz um parecer contrário ao que a diretoria queria. E quando eu fiz o parecer, eu sabia que minha posição era contrária à diretoria, mas era a minha posição baseada em dados e fatos. E está lá escrito até hoje e vai ficar escrito. Porque eu tinha certeza do que eu estava falando ali. Então, liderar também é isso, é você se colocar e tomar risco. Liderar e tomar risco, né? Mas baseado em dados e fatos. Não, não é baseado em achismo, em emoção, o que eu quero do meu. Não. Na hora que você está ali na liderança, e você é um gestor e você é responsável por um orçamento, e é decisão de dinheiro, é decisão de estratégia, tem que ter dados e fatos. A sua emoção não pode permear muito ali. E às vezes é solitário. Eu acho que muitas vezes é solitário. A gente não ganha todas as batalhas. Mas eu acho que o que a gente vai aprendendo no caminho, pelo menos o que eu aprendi, é a autoconfiança de você se posicionar tecnicamente baseada, né? Eu tive um presidente que falou para mim: contra dados e fatos, não há argumentos. Se você tem dados e fatos, é neles que você acredite, em base o que você acredita neles, que mesmo que você não ganhe aquela batalha, você vai estar colocando o seu posicionamento, isso é muito importante para você como profissional. Então, eu fiz isso algumas vezes na minha vida. Eu tive um líder, muito gente boa, que ele falava que eu era rebelde. E eu sempre fui rebelde, mas no sentido muito do que o Vale do Silício fala, né? Que eles trabalham com três pilares, que é conhecimento, rebeldia e custo.
Rebeldia no ponto de olhar o que está acontecendo ali naquele sistema e ter um conhecimento suficiente que me faça questionar o status quo e trazer coisas que possam melhorar o sistema, mudar um processo, mudar uma forma de fazer a coisa, colocar um posicionamento às vezes mais firme, com todo respeito, né? Porque eu não preciso ser grosseira para ser firme, e investir dinheiro, investir tempo em você como líder. Né, na sua carreira, no seu protagonismo, isso para que você seja você, né? Seja a Tícia, seja a Dalva, seja a Fábio, independente da cadeira que você esteja sentada, né? Você ser a sua própria marca e você estar na liderança em algum momento. Então, Dalva, assim, a cobrança, ela muitas vezes é cruel. Isso é outra coisa, a gente tem que estar preparado, né? Tem ônus e bônus. Não é só bônus de estar sentado na cadeira da liderança. Tem muitos ônus, dolorosos, muitas vezes. Não é só o aumento salarial, né, Fábia? Não, não, é toda a cobrança que vem junto, é todo final de semana que você trabalha, é toda noite que não tem hora, é todo, né, DP, a Tice sabe, quando eu trabalhei no DP, eu nunca tive um carnaval, um feriado, nada. Já fiquei na empresa 2 dias sem ir para casa, era a vida do DP, mas era uma escolha e eu fui muito feliz, não reclamo mesmo, porque foi uma escolha que eu fiz naquele momento. Que eu acho que também tudo são fases, né? Tudo são momentos que a gente vive ali de decisões que a Sim, gente toma também. sim, sim. Você trouxe agora com muita clareza a base da argumentação. Eu costumo falar nos meus treinamentos, né, quando as pessoas querem uma promoção, por exemplo. Ah, por que que você quer essa promoção? Ah, porque eu quero. Não Porque é eu argumento. quero, não você. Quais são, né, os dados? Cadê os seus números? Cadê os seus resultados do último semestre para você apresentar, né, junto ao seu pedido de promoção? Ah, precisa? Né? As pessoas acham que é porque eu quero, ah, porque eu sou assim. Ah, É, não é assim, você precisa não é. fundamentar. Faz no papel, as pessoas estão falando, né, tanto da escrita, pega o caderno, relaciona, quais foram os meus últimos resultados? Coloca lá tópicos, vai relacionando tudo, porque é isso que vai embasar a sua fala, né? Não, agora eu marquei a reunião, com o meu líder, eu quero fazer, pleitear essa promoção, eu quero colocar isso na mesa, mas, ó, eu me preparei antes, coloquei no papel, fundamentei, mas não é sobre conseguir no final, como você disse, né? Não é sobre vencer com a sua argumentação, é sobre se posicionar. É isso. Aqui está o meu posicionamento. Se puder ser agora, o que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo? Ou a gente pode retomar essa conversa daqui a 3 meses, daqui a 4 meses? É se posicionar, mas só consegue se posicionar quem sabe o que quer, né, Tiz? Se não sabe o que quer, se está perdido, não, ah, porque você quer, porque eu quero, ah, porque ganha mais. Nossa, olha o relato aqui da Fábia, né? Super verdadeiro. 2 dias sem ir para casa, sem carnaval, sem feriado prolongado. Escolhas, pessoas adultas Olha, fazem precisa ser escolhas. fechada, não tem jeito, né? Pois é, exatamente. Exatamente. O pessoal precisa receber. Eu acho que isso que você trouxe, Fábia, do ônus, né? Tem o ônus, tem o bônus. Eu acho que a liderança ela tem uma responsabilidade muito grande, não só com a entrega, né, dos resultados que a gente precisa entregar, porque as empresas trabalham para poder ter lucro, e é por isso que elas existem, né? Mas é o outro lado, que é o lado de desenvolver pessoas, porque a partir do momento que você senta nessa cadeira de liderança, os seus liderados, eles esperam algo de você. E aí a gente vem para um lugar que é um lugar que ainda é um lugar de muita imaturidade dentro das relações de trabalho, que é onde as pessoas ainda têm aquela relação de que a empresa precisa fazer tudo por mim. E ela não consegue olhar para o próprio autodesenvolvimento. E aí, olhando, né, eu sempre trago esse dado aqui, eu já atendi muita gente de treinamento, mentoria, e todas as pessoas, quando contam suas histórias sobre por que elas foram demitidas, sempre é de um lugar de muito vitimismo. Dificilmente ela assume a responsabilidade sobre o erro que ela cometeu.
né? E aí, logo aqui no início, antes da gente começar a gravação, eu estava conversando com a Fábia sobre um outro assunto, e entendeu do outro lado, né, de uma situação que aconteceu de demissão, a empresa demite porque as pessoas não querem seus resultados. É sobre isso. Então, eu acho que quando a gente está nesse lugar de líder, é a gente ter esse olhar para os dois lados, porque a gente está jogando dos dois lados. A gente é o mocinho bandido. E tem que ter muita inteligência emocional, porque se você não tem, você é massacrado. Porque quem está ali, né, como teu liderado, dificilmente essa pessoa tem ali já desenvolver uma inteligência emocional. Então, é um processo muito grande, por isso que, enquanto líder, você tem que estar sempre se desenvolvendo. Porque se você não, se você para no tempo, acabou. Isso vai repercutindo em todo mundo que está abaixo. E é uma responsabilidade muito grande, né, Fábia? É um exemplo, né? Porque eu sou aquela que eu só falo o que eu faço, ou o que eu já fiz, ou o que eu já testei. Isso é uma coisa que é muito importante na minha vida. Eu nunca vou falar, se me pede um conselho, eu nunca vou falar uma coisa que eu nunca tenha feito, porque eu acho que isso não é honesto. E aí na liderança é muito isso, né? E a gente ter o que eu chamo daquela liderança situacional, da gente entender quem está com a gente. Eu já tive liderados, né, numa equipe uma vez que um dos meus liderados era uma pessoa que eu falava uma vez só. Ele pegava, fazia. Você podia largar o negócio, que ele ia ser feito, ele ia ser entregue. Pessoa super safa, dinâmica, que ia buscar as coisas e tal. Mas eu tinha outra pessoa que não era ruim de trabalho, mas era uma pessoa que precisava ficar toda hora. E aí, tá precisando de ajuda? E aí, tá precisando de ajuda? O que que você falta fazer agora? Era uma pessoa que eu precisava estar mais perto. E aí, o que que me levou a fazer? Tinha um feedback formal da empresa, mas todo mês eu chamava eles na minha sala e dava um feedback prático, como o feedback tem que dar, né, gente? Com estrutura, enfim, com dados e fatos, com coisas concretas que tinham acontecido, porque assim, eu que trabalho muito com liderança, tem duas coisas que o líder ele quase palpita. Eu já tive líder que falou para mim que ficava gelado, o coração acelerava, se sentia mal, que é dar feedback e delegar, porque delegação tem uma questão de controle, né? Então, às vezes, principalmente quando a liderança é nova, ela acabou de sentar, eu estou falando porque eu fui essa, tá? Quando eu virei executiva, eu tinha duas pessoas comigo e eu não sabia muito bem como é que eu, né, como lidar, eu nunca tinha lidado com diretoria, conselho, ministério, né? O que que eu fazia com aquilo? Então, a minha tendência foi o quê? Deixa que eu resolvo tudo para eu ter a certeza que vai estar certo. E aí a pessoa do meu time falou assim: Cara, eu tô aqui, você não me dá nada para fazer, você tá aí até 8 horas da noite todo dia. E aí eu respirei e falei, gente, eu preciso abrir mão desse controle, porque senão não vai funcionar, nem para mim, nem para ela, nem para o trabalho. Eu não vou, assim, por mais que eu seja uma pessoa que eu consigo fazer muitas coisas, assim, e sou rápida, isso não está certo, né? Nem para o desenvolvimento do time. E aí eu comecei a trabalhar essa delegação. E depois que a gente solta, não tem coisa melhor do que a gente viajar e ninguém ligar para você nas suas férias, porque eu não conseguia tirar férias. Meu chefe me ligava 300 vezes por dia. Eu não conseguia tirar férias. Então, eu acho que esse papel da liderança também, de enxergar que tem o seu papel, de ter pessoas melhores que você, de se colocar no estado constante de aprendizado, saber que a gente não sabe tudo, né? Eu sempre falo que a gente que é líder, a gente não é super-herói, a gente é no máximo o Batman ali, tem um cintinho de ferramentas que a gente vai pegando, mas a gente tem que estar aberto a ouvir, aberto a aprender. Nesse momento atual que a gente vive, então, vocês sabem, todo dia é um negócio diferente, né? Quando a gente vem falando de inteligência artificial, que até então só ia atingir os empregos de base e agora já está atingindo empregos de liderança, porque se eu tenho inteligência artificial fazendo o trabalho do time, eu reduzo o time, eu reduzo a liderança. Então, o líder precisa repensar o seu posicionamento como profissional. Eu já fui essa, né, que se colocou ali naquela posição de vítima, né, que se a empresa não me desse, eu não fazia. E 2014 foi minha virada de chave, assim, quando eu decidi que aquilo não seria mais o jeito que eu ia levar a minha carreira, que eu me apropriei da minha carreira e do meu posicionamento. Eu tenho que fazer o que é bom para a minha carreira. Se a empresa não me dá curso, não me dá formação, cara, eu sou dono da minha carreira, eu estou naquele lugar, quero entregar o meu melhor, eu sou sempre aquela pessoa, se eu estou lá, eu tenho que respeitar o lugar, eu tenho que respeitar as pessoas, eu tenho que respeitar a entrega. Se não tá bom para mim, eu tenho que procurar um novo lugar.
mas deixando portas abertas. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai muito, e graças a Deus eu consegui fazer isso de todos os lugares onde eu saí, eu tenho portas abertas em todos eles. Eu acho que a gente, como líder, essa maturidade que a inteligência emocional traz, impacta nesses processos também. Perfeita, é isso. Sabe que a liderança, né, eu acho que ela é muito de inspiração, né? O John Maxwell, ele fala isso, que liderar é inspirar, nada mais, nada menos. E aí, quando a gente lembra disso, é aquele momento que a gente pensa, por que que eu estou sendo controlador, né? Se eu preciso inspirar? Por que que eu não estou tendo não estou desenvolvendo pessoas se eu tenho que inspirar? Então, quando a gente traz esse lugar de inspiração, eu acho que a gente repensa um pouco no nosso comportamento, né, Fábia? Total, total. Eu acho que liderança, para mim, liderança é uma missão, sem querer romantizar nada, porque tem muitos dias muito desafiadores, assim mesmo, que você fica frustrado, você passa raiva, você tem que respirar profundo, muitas coisas, mas eu tenho certeza que liderar, né, é inspirar, é dar exemplo, e é dar exemplo por atitude, não é palavra, porque a palavra pode até convencer, né, mas o ditado já fala, o exemplo arrasta. Eu acredito muito nisso, do time entender que você não é uma pessoa perfeita e você nem se colocar nesse lugar, porque se você se colocar nesse lugar, você afasta as pessoas de você, porque o time, na verdade, né, igual a Katis falou, não te chama muito para os almoços, não nada, porque você é o papo, né? Da É o fofoca, assunto. do assunto, você é o assunto, né? Faz parte daquilo, mas tudo bem. Se você estiver fazendo um bom trabalho, entregando seus resultados, tratando as pessoas como elas têm que ser tratadas, chamando para feedbacks importantes sempre que houver necessidade. Eu já tive que dar advertência, eu já tive que dar coisas que foram, nem sei dizer para você como é que foram muito difíceis para mim, mas que faziam parte daquele momento. Não tem jeito, é o que tá atrelado, não tem como separar. Vou ficar só com a parte boa, a parte ruim eu delego para alguém fazer para mim. Acho que isso que você trouxe tem tudo a ver com a próxima pergunta, que é sobre como que você enxerga hoje como um falso conforto dentro da liderança. Aquilo que parece certo, mas na verdade atrasa a evolução. É tipo assim, sabe quando você está fazendo um processo e aí ele até dá resultado, mas que você percebe que tanto o time como a gente como líder também, né? Porque outra coisa é importante, deu errado a culpa é do líder, não importa quem fez, tá, gente? Isso aí é uma coisa que líder entendam, né? Porque tem gente que pergunta, quem foi que fez? A culpa é do líder da equipe sempre. E aí você vê assim, já faz aquele processo há um tempão, todo mundo já está super acostumado, mas você vê que tá todo mundo ali, tipo, berço esplêndido. Essa hora é um perigo, porque você não está olhando o ambiente, principalmente quem lidera hoje. Saiu outro dia um relatório da Gallup sobre liderança especificamente. Eles fizeram uma pesquisa global, né? Por continente, por país, e no final da pesquisa eles abrem, pelas perguntas que eles fizeram, tem até os itens do Brasil. E pela primeira vez em muitos anos, o engajamento da liderança média caiu 3 pontos percentuais, porque aquela liderança que é sanduíche, ela está espremida, ela recebe a cobrança de cima e a galera espera de baixo. Só que a galera que está aqui embaixo também tem que entender que precisa fazer a sua parte, né? Que o líder não faz mágica. Então, quando o líder vê que a gente percebe, gente, quando a gente está há muito tempo, a gente já tem uma carreira, a gente tem aquele negócio que alguma coisa está errada. Aí o que que o líder pensa? Não, eu não vou mexer porque eu estou gerando resultado, está confortável, não mexe com a minha liderança, não mexe com o meu time. Isso é o pior erro, porque quando algo relevante vem e atropela ali todo mundo, o líder vai ser o responsável. A gente pode ver pandemia. Eu trabalhei com gestão de risco muitos anos, né? Eu fui executivo nessa parte de governança. Então, eu estou num grupo de gestores de risco até hoje. Tem gente do mundo todo. Quando veio a pandemia, é, dentro do grupo, todo mundo conversando, ninguém tinha uma pandemia no seu mapa de riscos, né? Porque no mapa de riscos a gente trabalha com um monte de riscos e cada um tem a sua pontuação de magnitude. Então você pode ter o que você quiser ali, você faz probabilidade de impacto da magnitude e faz do vermelho para o amarelo por vez para poder fazer as ações. Ninguém tinha, gente. Ninguém tinha, porque ali ninguém tinha vivido isso. As gerações mais antigas, porque diz que um ciclo de uma pandemia dessa é de 40 em 40 anos, mas ninguém ali tinha vivido aquilo. Hoje, se você conversar com gestores de risco,
Os mapas de risco têm coisas que a gente nem imagina. Por quê? Isso foi um aprendizado. E um aprendizado se manter atento, que eu sempre falo de olhar os sinais fracos, porque pode parecer muito pequeno, pode parecer muito fraco agora, mas ele vem, quando ele vem, ele não vem de repente. Ele vem gradualmente, só que de repente ele dá um impacto. Então, eu acho que quando a gente está na liderança, a gente não pode se manter nessa posição. Tipo, ah, tô no conforto, tá bom. Não, a gente tem que ficar igual um radar mesmo. A gente tem que olhar sinais, investir em avaliação de cenários, a gente precisa estourar nossa bolha. Eu sempre falo, ler. Hoje eu já mandei 2 relatórios para o meu grupo de mentorados de panorama mundial. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo na economia? O que está acontecendo na política? A gente tem que ter essa percepção, porque isso impacta no que a gente faz, tanto a gente na liderança na empresa, como liderando os nossos negócios. Então, eu acho que isso foi um aprendizado assim muito grande que eu tive na minha última posição de antes do instituto, né, na minha posição de liderança, que se eu falo que uma liderança não se acomode, não se acomode, se mantém em movimento mesmo. E haja saúde mental, hein, Fábia? Nos É, tempos atuais, uhum, te ouvindo aqui, falou, gente, como? Como dar conta? Como fazer com tudo isso que a gente está vivendo? Os números, né, de depressão, casos de depressão, ansiedade, burnout, Brasil tá disparado nesses parado. números e eu fico pensando como cuidar, né, de quem precisa cuidar disso tudo. O Davi tem um outro agravante nisso, você falou muito bem essa sua lembrança, assim, porque ela é muito pertinente. O que que acontece na grande maioria dos casos, tá? Principalmente homens. Mulheres também, porque a gente, para estar na liderança, a gente tem que ralar muito, né? A gente rala 50 vezes mais para conseguir estar ali naquele lugar de liderança. É, não demonstrar vulnerabilidade. Às vezes a pessoa já está com vários sinais, inclusive físicos, e ela não fala, até que aquilo explode. E explode alguma coisa grave. Ou a pessoa desmaia, ou a pessoa tem um AVC, ou a pessoa tem um infarto, mas os sinais já estão dando, e tem uma coisa tão de o líder não pode ser vulnerável, e o corporativo é desse jeito, né? Vocês sabem, Tíssimo ainda está no corporativo, eu fui corporativo durante 27 anos, dava também. O corporativo te cobra. Nós, mulheres, somos cobradas muito também. Já é difícil a gente estar lá numa posição de liderança. Aí a gente já é aqui é nervosa, é aqui chora no banheiro, é aqui está na TPM, que já tem que ouvir um monte de gracinha. Eu ainda vou dizer para alguém que eu estou dormindo mal, que eu não vai. Então a gente, os casos que são registrados são, sei lá, não são nem perto do que realmente acontece ali no dia a dia, porque tem essa coisa, eu não vou me demonstrar vulnerável porque eu vou perder minha posição e eu vou perder o respeito. Então, esse ponto aí da saúde mental, eu acho que vai ser, eu acho, não, eu tenho certeza que daqui para frente vai ter que ter um olhar cada vez mais profundo, porque eu vejo que a pressão só vai aumentar, de todos os lados. E aí, cada um precisa achar a sua forma de lidar com isso, fazendo terapia, tendo um momento, sei lá, cada um gosta de fazer, eu gosto de malhar, eu gosto de ler, eu gosto de nadar, eu gosto de meditar, sei lá o quê, cada um precisa arrumar, entender qual é o seu momento, mas vai precisar existir, porque alguma válvula de escape, porque é insustentável. É uma coisa cultural também, né, Fábia? Essa É. ideia de que a gente vem de uma geração do sorria e aguente, né? Eu Uhum. fui essa pessoa durante muito tempo. Aham. Então, assim, quando eu saí do corporativo, eu saí por conta de ter tido o burnout em 2019, né? E eu hoje entendo que eu ultrapassei meu limite, mas era uma época que não se falava sobre isso, então ficava aquela coisa ali de você teve por conta de estresse, né? Você teve um estresse. E Uhum. as consequências são devastadoras, né? Hoje eu tenho todo a minha preocupação com o meu bem-estar. Então, assim, eu não aceito estar em lugares onde eu não me sinta bem e não me sinta confortável, e numa empresa que tenha um impacto, realmente uma preocupação com essa questão da saúde e bem-estar. Que eu entendo que a gente precisa ter a nossa inteligência emocional e a gente tem que se reconhecer e entender os nossos limites, mas eu também entendo que essa é uma responsabilidade compartilhada. E a gente vê cada vez mais empresas olhando para esse lado da saúde mental como um ponto, como um pilar, na verdade, para você conseguir reter talentos, né? Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria sobre a Supergás Brás, que
tá com um programa de bem-estar e propósito dentro da empresa, entre outras que a gente vê o tempo todo surgindo, né? Então, eu entendo que quanto mais a gente olhe para o ser humano, né, que está trabalhando dentro da empresa, a gente consegue ter aí um bom profissional que fique mais tempo dentro das empresas, e que isso se reproduza, né, dentro das outras lideranças também, né, Dalva? É, porque é o que a gente fala do presenteísmo, né? Porque o absenteísmo, a pessoa, né? Ela só falta, mas o presenteísmo, que é a pessoa que está ali de corpo, mas a mente não está ali já há muito tempo, né? Tem cálculos, gente, especialistas, né, dessa parte de saúde mental, tem muitas pesquisas, tem cálculos do ROI, de investir, né, em programas de bem-estar, em saúde mental, obviamente dentro do que cada empresa, né, consegue dentro do seu orçamento, empresas menores. Lá no Instituto a gente está fazendo isso, né? A gente tem o nosso ambiente é um ambiente muito bom, graças a Deus. E a gente botou hoje, eles têm acesso a um aplicativo muito legal. Eles têm 8 terapias diferentes que eles podem fazer online. Então, assim, eu acho que esse olhar, né, ele é importante, ele dá ROI para a empresa, porque o empregado que está com a saúde mental bem, entrega melhor, que vê propósito no que ele entrega, vê suas competências sendo bem utilizadas, vem um reconhecimento, isso volta para o resultado. Então, assim, eu não sou assim, eu não vivo no mundo de Sofia, eu sei que a empresa nasceu para dar lucro, né? Senão as pessoas, né, não têm seu emprego, mas isso dá ROI, entende? Então, eu acho que dentro ali do que a empresa tem de planejamento, obviamente cada um dentro da sua limitação, não tem jeito de fugir mais disso, né? A gente sabe que o futuro aí, a gente vê hoje, primeiro lugar em ansiedade, segundo em burnout, e para mim isso é um alerta berrando vermelho já, berrando, né? Nem piscando, é berrando. Então, que a gente, como líderes, a gente precisa olhar para isso. Sim, para as pessoas entenderem esses números, que eles não correspondem apenas à nossa bolha, porque a gente vive tão preso àquela nossa bolha. Não, gente, isso é algo, assim, é mundial. É, Não é só aquela pessoa específica. Nossa, fulana teve um estresse, como a Tizi falou, né? Ai, nossa, teve um estresse, foi afastada do trabalho. Gente, isso é geral, é exato, geral. é Vamos dar a geral. devida relevância a esse assunto, porque é geral. Tem o colega do lado, tem o gestor da área X, que aconteceu isso, eu fiquei sabendo, mas pode acontecer tudo, É esse né? olhar da gente, né, para as pessoas, eu acho, como líder, e quem olha para quem cuida, né? Então, esse olhar também de Exato, cuidado para a liderança, porque, gente, tem dia que é difícil, porque eu tenho, sei lá, 20 pessoas, aí vem 20 pessoas me trazerem 20 problemas e eu faço o que com os meus? Porque eu também sou. É igual a exatamente. psicóloga que tem que fazer terapia, assim, quem cuida de quem cuida, então tem que ter esse olhar também, né? Sim, tem que levar isso em consideração. Nossa, falamos bem aqui hoje, hein? Foi ótimo, muito bom. E Que ó, só delícia. um parêntese aqui que eu acho que é interessante, né? Que os dados falam que os líderes de RH são os que mais têm burnout de todas as lideranças. Porque aí ele vai abarcando todos os problemas de É. todos os funcionários que vão lá contar e fazem o RH de psicólogo. Então, assim, são muitas camadas, né? E dificilmente o RH consegue ter esse suporte. E tá bem intenso o problema com o RH, né? É o quem cuida de quem cuida. É. É. Acho que bom que a gente deixou esse alerta aqui, né, neste episódio, para quem nos ouvir, levar essa reflexão adiante, levar para frente, levar para as organizações, levar para casa também, conversar em casa, porque também tem muito esse lugar, as pessoas não querem tocar nos assuntos É, vergonha, né? desconfortáveis, Tem é vergonha. vergonha. É o que você falou, né, Fábia, de não colocar na bandeja a sua vulnerabilidade, de É, dizer, olha, não estou legal, eu não estou me sentindo bem, preciso de ajuda. Então, vamos deixar esse canal aqui aberto para as pessoas refletirem e seguirem com essas ideias. Fábia, que incrível ter recebido você aqui, mas a gente ainda tem a nossa última pergunta.
Se você pudesse dar uma frase para imprimir no encosto da cadeira de quem acabou de assumir um cargo de liderança, qual seria? Cuide da sua carreira, porque você é a única ou único responsável por ela. E você só pode fazer pelos outros se você fizer por você primeiro. Adorei. Arrasou. A máscara de oxigênio no avião. É isso. Não tem como liderar outros se eu não lidero a minha própria vida. Então, tudo começa pela gente. Tudo conectado com a aspiração, né, Fábia? Exatamente. Se eu não sei quem eu sou, se eu não trabalho autoconhecimento, se eu não me olho, se eu não me vejo, como que eu vou fazer isso para outras pessoas e para um time que eu tô parada e tá todo mundo me olhando, tá? O que que eu faço agora? Se eu nem sei o que eu vou fazer com a minha vida agora, que dirá com a vida de um monte de gente. Então é isso. Trabalho em autoliderança, primeiro de tudo. Muito bom, né, Dalva? Que delícia de episódio. Nossa, muito bom. Bom demais. Amei estar com vocês. Foi maravilhoso bater esse papo. Muito obrigada pelo Até, convite. Fábia. Foi lindo mesmo. Foi lindo, foi demais, foi demais. Muito obrigada, Fábia. Muito obrigada, Tice. Tamo junto. Chegamos ao fim deste episódio e também ao encerramento do podcast 46 minutos. Não demos spoiler no início, mas estamos com este episódio encerrando por hora este projeto lindo. Foram mais de 50 convidados e convidadas aqui, cada episódio, uma hashtag aula. Muita gratidão para todo Mesmo. mundo. Foram conversas transformadoras, encontros marcantes e muitas reflexões compartilhadas ao longo dessa jornada. Nosso muito obrigado a você que esteve conosco, ouvindo, apoiando e fazendo parte dessa construção. Encerramos esse ciclo com gratidão e com a certeza de que cada episódio cumpriu seu propósito, de abrir espaço para o que precisa ser dito com coragem, leveza e humanidade. Seguimos em outros projetos, outras escutas e novos desafios. Nos vemos por aí. Até breve. Ah, que bom, amiga. Obrigada por tudo. Fábia, bom demais ter você aqui com a gente. Muito feliz, Dalva, do nosso projeto ter chegado tão longe, né? Lá no início falaram assim pra gente, olha, quem passa do episódio 21 é porque o podcast deu certo. A gente chegou quase Deu no certo. 30, A gente né? chegou quase no 60. É, A gente chegou quase no 60. Nossa, muito feliz. Estou muito feliz. bom. Tudo que a gente se propõe a fazer juntas, a gente sabe como funciona, como dá certo. Que venham outros projetos. Fábio, muito obrigada mais uma Eu que vez, viu? agradeço e parabéns pelo projeto maravilhoso. Vocês são Obrigada, maravilhosos. obrigada. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Beijo Beijo. grande para todo mundo.